Você acredita numa classificação? Você tá indo pro empate. Eu tô indo pro empate, pro 2-0. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Flamengo ganha o jogo do Palmeiras no Allianz Parque. O Flamengo do Gerson é uma coisa impressionante que esse cara joga. O Gerson é um Pelé pra mim de volante, que por sinal tá a camisa 8 do Adílio. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todo mundo. Como é que é? O Flamengo não perde a 7 jogos pra quem? No Allianz Parque. O Flamengo não perde a 7 jogos pro Palmeiras do Allianz Parque. Que é o grande rival hoje, é os dois. Não é o Fluminense e não é o Corinthians. É Palmeiras e Flamengo. O Flamengo do Luiz Araújo, que entrou muito bem. O Flamengo do Pedro, que é um dos maiores centroavantes do mundo. Do mundo, se não for o melhor. Se não for o melhor. Em número de gol, ele é o maior. 31 gols. E aí, Dorival Júnior, você não leva ele pra Copa do Mundo, não leva ele pra Copa América. Vai levar quem? Quem que você vai levar? Você vai levar o Calleri e o Verrete, que o Caio falou. Que tem que se naturalizar brasileiro. Olha que fácil que nós temos no futebol brasileiro. Verrete e Calleri para ser centroavante da seleção brasileira. Então, falar desse Flamengo, é muito difícil você fazer 3 gols no Flamengo do Tite. É muito complicado. É complicado pelo elenco do Flamengo, pelo que o Flamengo vem fazendo. É inimigos do HP. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos vai deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte dos donos da bola aí, comentando tudo sobre esse jogo aí, nesse jogão entre Palmeiras e Flamengo, jogo de volta, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e Neto aí, né? Esboça aí, exalta bastante o Flamengo, dizendo que vai passar, vai vencer o Palmeiras, né? E ele diz na cara de Veloso, que é um torcedor palmeirense, né? Que está na expectativa aí que o Palmeiras possa reverter esse placar, né? Mas Neto aí disse na cara, junto com Souza, que o Flamengo passa do Palmeiras. Então, vamos ver aí nesse vídeo, fica agora aí com a reação. Antes todo mundo estava fazendo gols, e hoje poucos estão fazendo gols. Né? Então, qual a visão do Palmeiras, que precisa fazer de 2 a 3 gols contra o Flamengo? De Pedro, que tem 31 gols, é o artilheiro do mundo, só o Dorival Júnior que não viu. E o Caio e também o outro comentarista da Globo, que falaram que o Verrete e que também o Calleri, se fosse o brasileiro, seria o centroavante da seleção. Esqueceu do Pedro e depois lembrou do Pedro, que é um absurdo. E aí você tem, olha só, o Rony, que voltou a fazer os gols. Flaco Lopes, que fez gol no Paulista. Gustavo Gomes, que fez 11 gols, né, Ricardinho? Eu não sei que... Ano passado. Ano passado, né? É isso, Ricardinho? É isso, Cascão? Tá certo? E aí, você tem o Estevão, que machucou. O Hendrick, que saiu. O Gomes e o Murilo. 11 cada. Olha como o Palmeiras perdeu a sua força. O Palmeiras sempre foi um time como? Goleiro, defesa, meio-campo e ataque. Irritantemente, não perdia para ninguém. E o momento agora é um momento que já perdeu no Brasileiro para o Botafogo, já não está na liderança, mas está muito bem no campeonato, e perdeu de 2-0 para o Flamengo, sendo que podia tomar uns 4. Não tomou de 4. Né? E aí, ou de 3, ou de 5, não importa. E aí, qual é o problema para mim? É o ataque. Que não tem, que é diferente do ataque do Corinthians, porque o ataque do Corinthians é de riso. O ataque do Corinthians é minha mãe com os peitos dela, com a casteta da minha mãe. Ela faz assim, ela faz o gol. O que você pensa do Palmeiras para enfrentar o Flamengo, que tem de Arrascaeta, Gerson. O Gerson joga. De falar algo para vocês, o Gerson, não é possível o Gerson não ser titular da seleção brasileira, não ser titular do Real Madrid, do Barcelona. O Gerson é um monstro de jogador. Jogou muito contra o Palmeiras. O que você... Não, ele vem jogando muito. O que você pensa em relação ao Palmeiras para enfrentar o Flamengo? E antes disso, o Cássio, o gigante do Corinthians, dando para nós. E o Palmeiras, Veloso? O Palmeiras, você tem razão. Ofensivamente, o rendimento caiu muito. Caiu muito, mas a maior ausência que o Palmeiras tem sentido é a falta do Estevão. O menino estava voando, responsável de muitos gols ali do ataque, assistências. E a saída dele dificultou demais. O Palmeiras passou alguns jogos aí. Qual foi o jogo? Acho que foi, não sei se foi o Fluminense. Foi o Fluminense. O Palmeiras chutou 2 bolas na direção do gol e não acertou o gol. Acho que foi o Fluminense mesmo. Não acertou o gol. Então, assim, o ataque não tem criado nada. Eu acredito que nesse jogo contra o Flamengo ele vai botar o Flaco Lopes. Não sei se o Estevão vai ter condição.
Mas na ausência do Zé deve ir o Richard Rios. Quer dizer, o Richard Rios também chuta bem, chuta de fora da área, gosta de chutar de fora da área. Eu acredito no Palmeiras mais ofensivo contra o Flamengo, que tem que ser. Mas você acredita numa classificação que você está indo para o empate? Eu estou indo para o empate, para o 2-0. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo ganha o jogo do Palmeiras no Allianz Parque. O Flamengo do Gerson é uma coisa impressionante que esse cara joga. O Gerson é um Pelé para mim de volante, que por sinal tá a camisa 8 do Adílio. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todo mundo. Como é que é? O Flamengo não perde a 7 jogos para quem? No Allianz Parque. O Flamengo não perde a 7 jogos pro Palmeiras do Allianz Parque. Que é o grande rival hoje, é os dois. Não é o Fluminense e não é o Corinthians. É Palmeiras e Flamengo. O Flamengo do Luiz Araújo, que entrou muito bem. O Flamengo do Pedro, que é um dos maiores centroavantes do mundo. Do mundo, se não for o melhor. Se não for o melhor. Em números de gol, ele é o maior. 31 gols. E aí, Dorival Júnior, você não leva ele pra Copa do Mundo, não leva ele pra Copa América. Vai levar quem? Quem que você vai levar? Você vai levar o Calleri e o Verrete, que o Caio falou. Que tem que se naturalizar brasileiro. Olha que fase que nós temos no futebol brasileiro. Verrete e Calleri pra ser centroavante da seleção brasileira. O Pedro tem que ser o titular absoluto. Aí você tem o De Arrascaeta, que é monstro. É uma coisa impressionante. O que pensar desse Flamengo contra o Palmeiras hoje? Souza, que adora vôlei de praia. Não é que eu adoro. Eu estava escutando você falando. Eu estava só metendo 3 dedos aqui, olhando para um lado e escutando você falar. Então, falar desse Flamengo, é muito difícil você fazer 3 gols no Flamengo do Tite. É muito complicado. É complicado pelo elenco do Flamengo, pelo que o Flamengo vem fazendo. Desculpa. É inimigos do HP. Inimigos do HP, que eu quis lembrar que é meu amigo vocalista. Eles foram do Baita Amigos, lembra? Mas eu só errei uma parte, Veloso. Trocou, né? Então, voltando pra você. Seba, um beijo, Seba. Um beijo no seu coração, irmão. É muito difícil você fazer 3 gols. Já é difícil fazer 2 contra o Flamengo. No time do Tite, né? No time do Tite? O Tite, nesse sentido, ele é bom pra caramba. O Tite não vai se expor. Ele é covarde como treinador, mas nesse sentido ele é muito bom. Ele não abre mão da linha de 4 dele atrás, não vai se expor. Linha do quê? Linha de 4. Lateral, zagueiro do lado direito, zagueiro do lado esquerdo e lateral esquerdo. O lateral esquerdo. Não vai abrir mão. O Palmeiras vai entrar em dificuldade. Eu tenho falado que é muito difícil esse momento de transição, você ficar 3, 4 anos na crista da onda. Você já pode ver que Rafael Veiga caiu do Falando em crista, alguma vez você já teve crista? Não. Na onda? Já tive, só o Medina. Eu tive com o Medina, assim. O Zeus ontem foi muito... Os caras querem fazer surf. E aí no Netuno, Zeus, pra mim tudo igual. Tem um elenco assim, 4 anos ganhando tudo. O Flamengo ganha o jogo hoje com o Pedro, com o De Arrascaeta. Amanhã vai arrebentar. E um dado, o Flamengo, Quesada, nesse ano não tomou 3 gols num jogo. Eu tava tentando lembrar aqui mesmo. Não tomou. Tomou 2-0, que foi contra o Botafogo, mas esse resultado mandaria para os pênaltis. Verdade. Então, o que você pensa do Palmeiras? O que você pensa do Flamengo? Grande Leandro Quesada, de volta ao Grupo Bandeirantes. E, graças a Deus, uma baita contratação aí do Schneider e do deles também. Sem você não seria possível. Valeu, Netão. Prazer estar aqui ao teu lado. Souza, grande Veloso. Olha, o técnico Abel falou um negócio muito legal um dia desse. Não teve um ano desde que ele chegou que o Palmeiras não tenha passado por uma oscilação e não tenha se recuperado e não tenha batido o campeão. Verdade. Então, grandes times, vocês foram jogadores, vocês sabem. Até nos momentos em que vocês foram campeões nos times de vocês, tem lá 1, 2, 3 jogos que as coisas não se encaixam. Verdade. Eu acho que nesse ano está demorando um pouco para o Palmeiras reagir. A grande reação seria contra o Flamengo. Eu não acho impossível. Eu acho que está faltando também o Palmeiras jogar bem, mas é um time equilibradíssimo, é um time que ganha, é um time monstruoso. Mas jogar bem, não me lembro qual foi o último jogo. Isso também não tem acontecido. Que não tem acontecido também. E para conquistar a vitória, acho que uma coisa está ligada à outra. Se você joga bem, tua chance é maior. Isso. Agora, jogar bem contra o Flamengo significa fazer 2 gols no mínimo. Não tomar nenhum. Não tomar nenhum. Que é difícil. E as 2 últimas derrotas do Flamengo, 2-1 para Juventude e Fortaleza, são resultados que interessam para o Flamengo. Ou seja, ele pode até perder o jogo, mas levar a classificação. Olha, para fechar aqui, meu rápido comentário. Não acho impossível, porque do outro lado está o Palmeiras e está o Abel. Mas eu acho pouco provável. Se fosse para apostar, eu apostaria no Flamengo de 3-1 pro Flamengo. Sim. O que sabe ter informação no jogo do Corinthians que o Bragantino vai... Aquilo que o Flamengo hoje, a verdade, eu acho que todo mundo tinha que entrar com a camisa número 8 amanhã. Todo mundo com a camisa número 8. Flamengo todo. Do goleiro aos titulares, reservas, comissão técnica,
Todos eles deveriam entrar com a camisa número 8 do Flamengo hoje em referência. É muito pouco o Ricardinho Gerson jogar com o nome dele. Eu acho que o Flamengo todo tinha que se vestir de camisa número 8, pegar a camisa, entendeu? Guardar a camisa, porque o Adílio foi o maior número 8 que teve. O Flamengo só não foi 10, porque lá tinha um tal de Galinho, de Quintino, Zico, tal de Arthur. Um rapazinho pequenininho lá, né, que jogou mais ou menos na sua estreia, né, que é o Zico. E o Adílio, deveria ter essa homenagem para ele, que já tem busto no Maracanã, que é legal pra caramba. Em relação ao Palmeiras, a gente tem os gols desse confronto. Rafael, que é monstro. O grande problema... Mas monstro pra mim é o Pedro, irmão. Agora, o problema desse jogo é que o Palmeiras é precisa... Se tem um time que já fez isso várias vezes, foi o Palmeiras. E o Quesada falou muito bem isso. Agora, o problema é que ele vai enfrentar um time que você não pode errar. E tem o cara que é o goleador do mundo hoje. Que é o tem Pedro. Gerson, de Arrascaeta, De La Cruz... o De La Cruz joga também. Então... Ayrton, né? Ayrton, que é o lateral esquerdo. Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas, que jogadorzaço. Jogou muito lá também. Meu Deus do céu, que jogador. Os dois Léo são bons. O zagueiro também, o Felipe Bruno... Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, veloz, bom zagueiro, dos melhores zagueiros que tem no futebol brasileiro. Fabrício e o Léo. Os dois são muito bons, o Léo também. Ó, o goleiro é fraco. O goleiro do Flamengo é fraco. Pulgar... Não adianta ficar bravo comigo, eu sei se vocês estão assistindo. Eu não tô nem aí, quero que se exploda. O goleiro é fraco. O goleiro é mão de jacaré. O goleiro é Onigueto. O goleiro dirige Kombi. O problema do Palmeiras é esse. Tem revezado, goleiro. Tem revezado. Os dois são ruins. O problema do Palmeiras é esse. É não errar contra o Flamengo. Então vamos lá, Quesada, qual é a força do Flamengo, qual a visão sua do Flamengo, daquilo que o Tite faz, pragmático, mas é um vencedor, e todo mundo cobra, inclusive eu, daqui a pouco eu falo do Abel, e também do Abel. Pode deixar os dois. Qual a diferença dos dois no jogo de amanhã? O Tite, que é o cara que tem um elenco fortíssimo e não faz o time jogar tão do jeito que o flamenguista quer, do jeito que a imprensa quer, mas se ele acha que isso é importante, ele, o filhinho dele, o César Sampaio, tá tudo certo, né? E o Abel, que tá reclamando, que todo mundo tá contra ele, aquela coisa toda, e ele usa muito isso em determinados jogos para fazer isso uma coisa de tirar o foco do que os jogadores não estão jogando bem. O que você pensa sobre os dois? Só que uma hora não vai resolver, né? Porque na quarta-feira ou classifica ou tá fora da competição. O que eu acho é o seguinte, eu acho que os dois podem jogar mais do que estão jogando. É que o Flamengo, a nossa crítica diminui porque está conquistando o resultado, né? O time está aí nas primeiras posições do campeonato, está com a vaga na Copa do Brasil bem encaminhada e na Libertadores eu acho que o Flamengo é dos brasileiros aí um grande favorito para fazer a final contra a equipe do River Plate. O que eu acho é que o Abel precisa recuperar, Neto, o comando do time. Ele perdeu a mão do time nos últimos jogos. E aí é culpa dele. O que sentido? Eu acho que é muito por isso que o Souza e o Veloso não tenho dúvida disso. Teve uma queda na produção individual dos jogadores, é verdade, só que eu acho que ele demorou para mudar a chavinha. Por exemplo, cadê o Rômulo? Eu pergunto para vocês, o que aconteceu com o Rômulo? O Rômulo fez um baita de um campeonato paulista. Ele não dá chance para o Rômulo. Coisa, né? E a coisa não aconteceu. Só que tem uma coisa, você fazendo isso contra o Flamengo, de querer ser muito ofensivo, e você perdeu o meio campo. Não, tudo bem, Veloso. Tem que ir. Eu sei, mas você tem 90 minutos. É o que o Flamengo quer. É tudo que o Flamengo quer e tudo que o Tite gosta. Aí você tem de Arrascaeta, você tem Pedro, você tem Gerson, você tem um time de velocidade, você tem um time de compacto, você tem De La Cruz. Meu irmão, você tem que entender como que eu enfrento um time como o Flamengo. Souza. Cara, quanto tempo tem que o Mike vem pedindo passagem já? Bastante tempo. Eu acho que essa troca... Ele não botou o Mike pra jogar e botou o Agostinho, pô. Desculpa, Abel, você tá errado. O Mike é um dos melhores lateral direito do país, é o Mike. Eu não tô aqui fazendo críticas ao Abel. O Abel, ele já mostrou para o Brasil... Mas a gente pode fazer, né? Não, ele já mostrou a capacidade dele. Não tô falando sobre isso. Estou falando que ele tá perdendo ele perdeu esse time de mudar alguns jogadores que estão pedindo passagem. Independente se o jogador... Agora, você enfrentar o Flamengo hoje, com esses jogadores, em um jogo que você não pode errar, você tem que se expor. O Palmeiras já fez isso várias vezes. Essa é a questão. O Palmeiras já fez isso várias vezes. Souza, vocês foram jogadores, você, Neto e o Veloso. Você sabe o que é confiança, né? Às vezes, o jogador não está num bom momento, mas olha, pô, é o meu goleiro, é o Veloso. É o Souza, é o Neto.
o Abel olha para esses caras e fala, pô, esses caras nunca me abandonaram. Me deram tudo. Me deram tudo. Eu entendo ele nesse sentido. Entendo, mas aí é preciso quebrar, nem que seja 1, 2, 3 jogos. Verdade. Isso não quer dizer que esses caras não possam recuperar. Pô, o Gomes é um monstro de zagueiro. Muito. Só que não tá jogando bem e desde o ano passado ele já tem dado sinais. Inclusive naquela reta final. Você acredita no Palmeiras amanhã ou não? Friamente. Se eu acredito? É. Ah, pelo futebol que está apresentando, não, né? Eu também não. Para mim, o Flamengo ganha o jogo. Se você me perguntar na média geral da obra, do conjunto da obra do Abel no Palmeiras, sim. Não, sim. Mas esse momento nesse momento, para mim, dá Flamengo. Para você, Veloso. Eu acredito que o Palmeiras tem condição de levar para pênalti. Não, tudo bem, mas do jogo, daquilo que você está vendo, daquilo que o Flamengo vem jogando, daquilo que o Palmeiras vem jogando, meu irmão, o Flamengo está muito na frente. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o Abel, você não pode duvidar do time dele, viu? Porque no momento que parece que o Palmeiras está fragilizado, quando tomou 3-0, o primeiro jogo contra o São Paulo na final, estava 3-0. O Veiga fez aquele gol no finalzinho, que virou 3-1. E aí o Palmeiras foi lá e meteu 4. Então, mas eu acho que é uma situação diferente hoje. Tem que acreditar no time que ele monta. Eu acho que é uma situação diferente. Eu acho que o Palmeiras há um bom tempo não tem velocidade, há um bom tempo não tem os flancos, há um bom tempo não tem um jogador que decide os jogos, há um bom tempo perdeu a maior força do Palmeiras, para mim, eram os 3 setores. Você não sabia qual que era melhor. Defesa, meio-campo e ataque. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras nos pênaltis. Flamengo e Palmeiras. Flamengo passa. Flamengo passa. Flamengo, Corinthians e... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Neto aí, junto com Veloso, Souza, comento aí sobre o Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, né? O jogo é fora de casa pro Flamengo, é no Allianz Parque, né? E vai ter redução de público lá, né? Visto que vai ter show logo no dia seguinte, né? Vai ter show no Allianz Parque, então o estádio vai ser reduzido. Então vai ter poucos torcedores lá do Palmeiras para esse jogo. Então o Flamengo aí também tem essa vantagem aí, né? Mas é isso. Vimos também informar que Cebolinha vai para jogo, né? Uma notícia boa, muito boa aí, é que Cebolinha tá relacionado para jogo, né? Agora a notícia ruim é que De La Cruz ele não foi relacionado e não vai jogar contra o Palmeiras, né, na Copa do Brasil. Então esse é um desfalque muito importante aí para o Flamengo, né, e esse jogador que vem sendo peça fundamental, né, vai estar desfalque. Mas aí vem a preocupação da torcida. Será que Alan vai ser o titular? Alan não está entrando bem, os últimos jogos dele tá sendo muito ruim, a torcida tá pegando muito no pé dele e ele também não faz por merecer, né? Erra todos os espaços possível, não consegue dar o bote certo, não marca bem, né? Toma muito drible e acaba prejudicando muito o Flamengo, né? Então a torcida vem pegando muito no pé dele e torcer para que ele não seja titular nesse jogo, porque senão vai ser muito complicado pro Flamengo. Mas aí o Flamengo pode, né, improvisar Léo Ortiz ou o próprio Igor Jesus, né, naquela posição ali junto com o Pulgar, visto que é o jogador da posição ou não improvisado, né. Então acredito que o Flamengo vai fazer dessa forma aí, não vai colocar Alan, porque sabe que Alan não tá bem, né, e no jogo desse muito importante não pode vacilar. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe seu comentário, inscreva no canal e até o próximo vídeo.